Boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos para que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, que haja paz no seu coração, como o Senhor Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. A casa do pai, quando Jesus diz isso em João capítulo 14, ele se refere ao céu. E lá no céu estão sendo preparadas pelo Senhor Jesus as nossas moradas. As nossas moradas. E essas moradas são justamente o que nós estamos explicando durante esses dias em que nós estamos dando essas mensagens especiais sobre profecias, baseado no que está acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos estar cegos para aquilo que acontece ao nosso redor, em especial para aquilo que acontece em Israel. E eu vou explicar por quê. O Senhor Jesus ele disse: olhai para a figueira. Olhai para a figueira. A figueira é o símbolo de Israel. A figueira é o símbolo de Israel. E quando nós olhamos para a figueira, vemos o que está acontecendo. Israel está à beira de uma grande guerra. Hoje, no dia de hoje, dessa sexta-feira, as tropas do exército israelense elas invadiram a terra da Palestina, terra essa que começou a atacar a Israel, e eles estão em conflito, e esse conflito está crescendo a cada dia. Esse conflito está crescendo. Os analistas internacionais já estão dizendo que esse conflito vai virar uma guerra. E uma guerra só acaba quando a outra parte fica arrasada ou quando há um acordo de paz. Então preste atenção nisso. Nós devemos prestar a máxima atenção. Uma guerra só acaba quando a parte derrotada é aniquilada ou quando exista um acordo de rendição ou um acordo de paz. E o que diz a palavra de Deus? No livro de Sofonias, que é este livro que nós estamos estudando, pois quando eu ouvi as notícias de ataque da Palestina, que a Palestina estava atacando Israel e Israel estava se defendendo, então imediatamente eu lembrei da promessa de Sofonias, porque no nosso canal nós já havíamos dito, no nosso canal do YouTube, esse amigo que lhes fala, Hélio Giroto, missionário Hélio Giroto, eu já estava avisando já ano passado que o arrebatamento da igreja, que é um assunto que nós estudamos sempre no nosso canal do YouTube, sempre com mensagens novas, mas não são mensagens sensacionalistas, baseadas em notícias, são mensagens baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Se nós não tivermos uma mensagem baseada na Bíblia, nós não damos a mensagem, porque nós não somos jornalistas e tampouco somos sensacionalistas. Nós não queremos pegar uma notícia de jornal e transformá-la numa sensação profética, a menos que isso tudo que está acontecendo não seja sinais ou evidências do que está escrito na palavra. Você veja como nós estamos mostrando para você a palavra de Deus. Porque se você está ouvindo as notícias através de outros canais, através de outras fontes, mas você não ouve nada da palavra de Deus, essa pessoa não está te trazendo a palavra de Deus. Ela só está te trazendo notícias. Só está te trazendo notícias sensacionalistas. A nossa intenção não é ficar empurrando para você notícias e notícias e notícias. Mesmo porque o meu tempo eu não me dedico a ser jornalista. O meu tempo eu o dedico
para pregar a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Esses sensacionalistas de plantão que estão fazendo sensacionalismo para ganhar views, para ganhar visualizações ou para ganhar não sei o quê, essas pessoas não estão dando uma palavra, elas não estão mostrando na Bíblia o que está acontecendo. Elas só estão enchendo a cabeça dos outros de suspeitas. Nesse canal, através dessas mensagens que nós passamos para você, nós mostramos exatamente o que a palavra de Deus diz a respeito do que está acontecendo no mundo. Nós não só falamos o que está acontecendo no mundo, mas orientamos as pessoas e apontamos a elas o que está escrito e profetizado na palavra de Deus. No profeta Sofonias, no livro dele, o 4º livro final do Antigo Testamento, ele diz exatamente sobre a faixa de Gaza, que ela será destruída, que no tempo da ira de Deus, a faixa de Gaza será completamente desabitada, não haverão moradores ali. Deus, ele chega ao ponto de dizer: eu vos destruirei. Deus, ele diz: eu vos destruirei. Deus destruirá, e diz o nome das cidades que nós estamos ouvindo hoje em dia nos jornais. Está falando de Ascalon, está falando de Asdod, está falando de Ecrom. São todas essas cidades que estão na faixa de Gaza, que estão ali na Palestina, que estão ali naquele território, que estão ali naquela região de Israel, fronteira com a atual Palestina. Então, quando nós lemos na Bíblia o nome destas cidades, o nome de Gaza, que é uma cidade, e a faixa de Gaza é justamente a Palestina atual. Quando nós lemos na Bíblia o nome dessas cidades, é impossível que a gente venha interpretar isso, não tem como interpretar. Quando tem o nome de uma cidade na Bíblia, o nome da cidade é aquela cidade. Deus, ele não disse o nome de uma cidade para que você interprete como se fosse outra cidade. Se na Bíblia estivesse escrito Limeira, então é a cidade de Limeira. Se na Bíblia estivesse escrito São Paulo, é a cidade de São Paulo. Se na Bíblia está escrito a cidade de Asdod, Ascalon, então não pode ser não pode ser Belo Horizonte, não pode ser Nova York, não pode ser Roma. Se está escrito Gaza, se está escrito Ascalon, se está escrito Asdod, se está escrito Ecrom, então procure no mapa onde estão essas cidades. E para sua surpresa estará exatamente na Palestina. Está profetizado, a Palestina será destruída, será destruída. Será destruída. Mas quando vai acontecer isso? Justamente no tempo da ira de Deus. E não chegou esse tempo, mas nós estamos muito próximo disso acontecer, talvez a questão de dias, talvez a questão de poucas semanas, poucos meses. Nós temos que estar atento, porque antes que a ira comece, antes que a ira, aqui está Sofonias capítulo 2 dizendo, antes que a ira do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor comece, nós precisamos congregar e buscar o Senhor, e não ficar no YouTube com notícias sensacionalistas. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque a maioria dessas pessoas que estão vindo com notícias sensacionalistas, sem mostrar a palavra de Deus, essas pessoas não congregam, elas não buscam a Deus, elas não têm compromisso com igreja alguma, eles não servem a Jesus, eles não são úteis dentro da casa de Deus para nada, eles não são úteis dentro de um corpo, eles acham que eles são o corpo inteiro, mas o corpo de Cristo é a união de vários membros, e cada membro tem a sua utilidade, tem a sua função, e eles estão completamente fora disso. Quando a Bíblia está falando que haveria uma grande guerra final entre Israel e Palestina seria completamente destruída, ela está dizendo, Deus está alertando ao nosso povo de hoje,
a nação que não era desejada e que hoje é desejada, que nós venhamos nos congregar. Você já buscou a Deus hoje? Você já se aproximou de Deus nessa semana? Ou você está desligado? Ou você continua no mesmo ritmo espiritual? Ou você continua da mesma forma? Você não mudou nada? Você pecou no dia de hoje? Você cometeu pecados no dia de hoje? Você continuou vivendo o tipo de vida do mesmo jeito que você vivia no passado? Ou você realmente, meu caro amigo, está congregando, está buscando a Deus, mudou a sua forma de vida? Deus está mandando isso acontecer. Quando aconteça, quando comece a acontecer esse conflito entre Israel e Palestina, isso vai aumentar, vai aumentar. Esse conflito estará aumentando dia após dia, até isso se tornar uma guerra, e uma guerra final. Só que essa guerra vai terminar com a derrota da Palestina, vai terminar com o fim da Palestina. Israel vai tomar posse dessa terra. Israel vai tomar posse da Palestina. E nós queremos alertar a você justamente ao que nós estamos falando nessa semana sobre o dia da ira. O que significa o dia da ira? O dia da ira nós vimos no dia de ontem, que não se refere a um dia de 24 horas, mas sim a um tempo. A um determinado período de tempo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz que haverá o que nós estamos vivendo no dia chamado dia da salvação. Te ouvi em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Tempo aceitável é o dia da salvação. Eis aqui agora, o apóstolo diz, o Espírito Santo diz através do apóstolo, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então o dia da salvação é um tempo que começou lá na cruz do Calvário e termina somente quando começa o dia da ira. Um dia ele inicia quando o outro termina. O dia da ira vai se iniciar quando termina o dia da salvação, o dia da graça. Um tempo, dia significa tempo. O tempo da ira vai se iniciar quando termine o tempo da graça. E no meio desses dois tempos, no meio do término do tempo da graça e do começo do tempo da ira, é justamente quando Deus promete que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor antes do dia da ira, para que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então Deus promete esconder, que seriam escondidas as pessoas que busquem a Deus, que estejam congregando, que estejam buscando a Deus, que estejam se aproximando de Deus, que estejam fazendo a vontade de Deus. Essas pessoas serão escondidas do dia da ira. O que é o dia da ira? É o tempo da tribulação. É o tempo em que esse mundo vai experimentar dos 7 anos finais. Dos 7 anos finais. Daniel, no capítulo 8, no versículo 19, Daniel ele fala desses 7 anos finais no capítulo 9. Mas no capítulo 8, versículo 19, ele diz que Deus lhe disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. É um tempo da ira, não é um dia de 24 horas, é o tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. É o tempo determinado no fim. E no capítulo 9, que é o capítulo seguinte, ele vai dizendo o que é este tempo do fim. Ele diz que nesse tempo da ira se manifestaria a besta. Ele diz que nesse tempo da ira a besta invadiria Israel. Ele diz que no tempo da ira aconteceria de algo catastrófico chamado a abominação assoladora, seria colocada dentro do templo. Dentro do templo. E todas essas coisas aconteceriam no tempo da ira. No tempo da ira.
Quando nós lemos o Apocalipse, o livro do Apocalipse, também diz qual será o tempo da ira, qual será o dia da ira, que não é um dia de 24 horas, ou de 48 horas, não é uma semana, mas são 7 anos. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 16, as pessoas estariam se escondendo nas montanhas, e elas iriam estar reconhecendo que chegou o tempo da ira. Diz assim que elas gritarão: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então as pessoas que estarão vivendo nesse tempo da ira, nos 7 anos finais, que está descrito a partir do capítulo 5 de Apocalipse, ou melhor, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, essas pessoas estarão gritando e reconhecendo que chegou o dia da ira. No capítulo 11 de Apocalipse, eu li o capítulo 6, agora eu vou ler o capítulo 11 de Apocalipse. Existirão 24 anciãos que representa inúmeras pessoas, milhões e milhões de pessoas. Eles estarão no céu, assentados no trono de Deus. Diante de Deus, eles estarão adorando a Deus, louvando a Deus. E diz que no céu eles estarão dizendo, na época em que a terra estará gemendo com a ira de Deus, no céu eles vão dizer o seguinte: iraram-se as nações e veio a tua ira, olha só, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então eles no céu sabiam que chegou a ira de Deus. Exatamente esse tempo. Então veja, as pessoas que estarão no céu reconhecendo que na terra esse tempo da ira estará acontecendo. E é justamente isso que eu quero alertar. A ira de Deus, ela vai começar. Ninguém poderá suportar. Nós vivemos dias terríveis dessa pequena pandemia do coronavírus, que isso ainda não significa nada perto das doenças, das pragas que estão para acontecer nesse tempo da ira. Coisas que nunca aconteceram, coisas que o mundo nunca viu, pragas que o mundo nunca viu. E você talvez diga: mas eu estou apavorado com essas notícias, será que é o fim do mundo? Não, não é fim do mundo. Não é o fim do mundo. Porém, o tempo da ira é justamente um tempo de extremo sofrimento mundial. O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra que esse tempo da ira, esses 7 anos da tribulação, ele diz, virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, Jesus diz, orando. Vigiai orando em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de suceder. Então Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, precisam vigiar e orar para que vocês sejam dignos de escapar. Vocês vão ser dignos de escapar, mas para você alcançar essa dignidade, de poder escapar desse tempo que há de vir, é preciso que você vigie e ore. E olha o que Jesus disse, que virá como um laço sobre todos os que habitam em toda a terra. Todos os que habitam em toda a terra. Se isso vai acontecer em toda a terra,
Onde é que nós vamos escapar? Onde é que Deus vai nos esconder? Davi, ele diz no Salmo 27, versículo 5, Davi diz no Salmo 27, versículo 5, olha quantas coisas eu estou lendo para você, quantas coisas na Bíblia, eu não estou dizendo notícias sensacionalistas apenas. Nós estamos mostrando para você o que está escrito na palavra de Deus. Se você apenas ouve notícias, você fica desesperado, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que Deus vai fazer. Você não sabe o que Deus vai fazer. Se você não conhece, se alguém que não conheça as profecias não te mostre, se você não esteja atento às pessoas que realmente conhecem a profecia, não ficam só dando notícia, mas elas mostram na Bíblia o que está acontecendo e o que eu e você devemos fazer. Se você não ouça essas pessoas, então você vai ficar perdido nessas épocas. Tem muita gente perdida. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, você que me escuta do YouTube, que você compartilhe, por favor, compartilhe. Por que eu peço por favor? Porque o YouTube, ele não compartilhará, ele não vai divulgar esses vídeos. Ele não divulga esses vídeos. Se nós colocarmos vídeos de besteira ou vídeo de sensacionalismo, o YouTube ele vai divulgar. Ele vai divulgar para a gente. Ele vai divulgar, ele vai indicar esse vídeo para milhares de pessoas. Mas como nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos mostrando profecias, dizendo que o que realmente vai acontecer, Palestina vai ser destruída, vai começar o tempo da ira sobre esse mundo. E quando isso vai acontecer? Eu não sei quando, mas nós devemos que orar a todo tempo, Jesus disse, a todo tempo, vigiar e orar a todo tempo. O Google e o YouTube não vai divulgar esses vídeos. Se você não me ajudar a divulgar esses vídeos, ninguém vai escutar, ninguém vai ouvir, ninguém vai saber. Eles só vão saber quando comece o tempo da ira, e aí já é tarde. Então, por favor, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Não custa nada você fazer isso. Eu até penso que é uma coisa diabólica que não deixa você compartilhar esses vídeos, mas que permite que você compartilhe coisas que não são importantes, coisas que não edificam, coisas que não salvam, coisas que não colocam temor a Deus, coisas que só trazem notícia sensacionalista. Isso é fácil compartilhar, isso até o diabo deixa você compartilhar. Mas quando é um vídeo, quando é uma mensagem de orientação de Deus para as pessoas, o que elas devem fazer, o que vai realmente acontecer, Deus está falando o que vai acontecer. E noticiário de sensacionalismo, Deus não está presente. Deus não está presente. Parece que se está falando de escatologia, mas não está, só está falando de notícia, e não tem palavra. Não tem palavra. Você vê que não tem palavra. A pessoa não tem palavra porque não é uma autoridade para pregar sobre isso. Essa pessoa não é uma autoridade para pregar sobre escatologia. Então só fica falando de notícia sensacionalista para apavorar as pessoas, mas as pessoas desligam o vídeo, acaba a mensagem e não sabem o que fazer. Por que você não sabe o que fazer? Porque você não ouviu a palavra de Deus. Jesus disse que virá sobre todo o mundo, todos os habitantes de toda a terra, mas nós temos que vigiar e orar para que sejamos dignos de escapar de todas essas coisas. Quais são todas essas coisas? São as coisas que ele disse aqui em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 é o capítulo da Bíblia onde Jesus fala do tempo da ira, dos 7 anos da ira. É incrível como existe um silêncio na comunidade escatológica do Brasil, que ninguém fala sobre esse capítulo 21 de Lucas, ninguém fala. Nós gravamos um vídeo faz mais de 1 ano e meio. Esse vídeo tem 30 mil pessoas que assistiram, pelo menos é o que o YouTube diz, que 30 mil visualizações. Tem pessoas que já assistiram esse vídeo na igreja, então esse vídeo já foi passado em uma visualização, foi assistido por 1.000, por 500 pessoas.
Mas é incrível como as pessoas desconhecem o que está escrito em Lucas capítulo 21, onde está claro, falando claro, está mostrando o significado. Lucas mostra o significado para a igreja do que significou aquele sermão profético, quando Jesus dá o sermão profético no Monte das Oliveiras. Então ele está falando do tempo da ira que viria contra os judeus. Essa ira cairá, esse desespero, os judeus estão desesperados, alguns estão tendo ataques cardíacos em Israel, porque eles ouvem a sirene, eles ouvem aquele barulho daquele alarme que começa a disparar, que vai cair bomba, e muitos têm ataque cardíaco. A ira de Deus vai começar. Antes que essa ira comece, Deus fará que algumas pessoas que serão dignas aos olhos dele, elas escapem. Não elas mesmas vão se esconder. Não são elas que vão se esconder. Elas vão escapar. Elas vão, como disse no livro de Sofonias, serão escondidas. Elas não vão se esconder. Elas serão escondidas. Davi, no Salmo 27 e no Salmo 31, amanhã nós vamos falar mais sobre isso, ele diz onde essas pessoas vão ser escondidas. Onde será? Será no céu. Essas pessoas serão escondidas no céu. O Senhor Jesus também diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, você guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Eu te guardarei, sabe do quê? Da hora, do momento da tentação, do tempo da tentação. Eu vou te guardar desse tempo. Eu vou te guardar deste tempo. Não é neste tempo. Eu vou te guardar desse tempo. Eu vou fazer você escapar deste tempo. Não é neste tempo. Não é dentro do tempo. É fora do tempo. É fora deste tempo. Você vai ficar fora deste tempo da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Olha aqui de novo. Todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu vou fazer você ser guardado. Eu vou fazer você ser poupado. Jesus disse. Porque você guardou a palavra. Então qual é a orientação dessa noite para você? Vigia, ora, guarda a palavra de Deus. Vá congregar. Busque a Deus, faça mais do que você anda fazendo pela sua vida espiritual, aumente o seu temor a Deus, ande de maneira reta diante de Deus. Se você estava fazendo algo indevido, pare de fazer e se arrependa, devolva o que você roubou, pague a pessoa que você tem que pagar, se você tem dinheiro, seja honesto. Pare de falar mentira, confesse a verdade, ande nos caminhos de Deus. E esse pequeno conflito, porque isso ainda é pequeno, que está acontecendo lá em Israel, Jesus disse, olha para Israel. Quando vocês vejam que a nação de Israel voltou a ser nação, vocês saibam que o tempo está próximo. Agora sim o tempo está próximo, antes não estava. Então voltou a ser nação Israel. O profeta Sofonias, ele disse que haveria uma guerra final que iria acabar com a Palestina, vai acabar com a Palestina. Esse país vai deixar de existir, só vai ser Israel aquilo ali. Os moradores daquela terra, Deus está dizendo, eu vos destruirei. Se você me escuta da Palestina, se aconteça algum milagre que alguém consiga entender o que eu estou falando e está vivendo lá na Palestina, saia de lá imediatamente. Busque ao Senhor, congregue, vigia, ora, guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus, porque a ira do Senhor, ela está chegando e nós não podemos brincar, não podemos agora deixar de estar atentos para isso que está acontecendo. Verdadeiros adoradores do teu